Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, turma do 4º ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Patrícia e nós vamos ver quais são os nossos objetivos de hoje. Relembrar os fatos da história na sequência em que ocorreram. Identificar a sílaba tônica nas palavras propostas, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nossa, então nós vamos relembrar a história. Vocês lembram qual história era? Que tinha a bruxa, a casinha, os irmãos. Era a história de João e Maria. Vamos ver aqui na bancada com a prof? Lembrando que nós temos que relembrar na sequência em que os fatos aconteceram, não é mesmo? Como que a nossa história iniciou? Era uma vez 2 irmãos, lembram? O João e a Maria, olhem lá. O João e a Maria. E o que eles gostavam de fazer? Gostavam de caminhar pela floresta para colher flores. Não é mesmo? Será que o João e a Maria moravam sozinhos? Não! Eles tinham o pai e a mãe deles, olhem lá. O pai deles, qual era a profissão do pai deles mesmo? Lenhador, o pai deles era lenhador. Então, olhem lá, o João, a Maria e os seus pais. Não é mesmo? O que foi que o João e a Maria foram fazer e o que aconteceu? O João e a Maria foram colher flores na floresta e acabaram se perdendo, isso mesmo. Como eles se perderam? A mãe não deu as pedrinhas que ela costumava dar, não é? Ela deu o que mesmo? Isso, miolos de pão, farelinhos de pão. E o que aconteceu com esses farelinhos? Os passarinhos comeram, olhem lá. O passarinho danado pegou o pão, o miolo de pão lá do João e da Maria. Desmarcou o caminho que eles costumavam fazer, não é? O João e a Maria estavam felizes andando pela floresta, descobriram que estavam perdidos porque avistaram o passarinho e, ao longe, depois de andar bastante o dia todo, o que eles enxergaram? Vocês lembram? Isso, uma casinha linda, cheia de doces. Uma casinha feita com doces, olhem lá. Temos pirulitos nesta casinha, olhem lá. Sorvete, picolé, chocolate. O telhado desta casinha era todo feito com balinhas, certo? E o que o João e a Maria resolveram fazer então com esta casinha? Eles estavam com fome, eles estavam famintos e eles começaram a comer as coisas que eles conseguiam pegar desta casinha. Quem foi que chegou bem na hora que o João e a Maria estavam comendo? Quem foi, será? A bruxa! E essa bruxa tinha o quê? Uma voz rouca e arrepiante. E qual era o plano dela? Isso! Cozinhar e comer o João. Mas será que essa bruxa já chegou mostrando que ela era toda malvada? Não! Primeiro ela tentou agradar o João e a Maria. Lembram que ela se fez de boazinha primeiro? Depois ela falou que ela ia comer o João e fez a Maria o quê? Trabalhar, não é mesmo? E em seguida, o que aconteceu na nossa história? Quem aí está lembrando?
Será que o João e a Maria ficaram muito tempo presos? Ficaram, né? Ficaram mais de um mês. Lembram lá que aparece na história? Há um mês depois. O que aconteceu? Qual era a ideia do João? Como que o João conseguiu ficar um mês lá preso enganando a bruxa? O que o João fazia para enganar a bruxa? A bruxa pedia o que do João? O dedinho do João. E o João entregava o dedinho dele? Não, ele entregava um ossinho. A bruxa não enxergava direito, então ela ficou furiosa, achando que o João nunca engordava com tanta comida que ela dava. Não é mesmo? Então, o João conseguiu enganar a bruxa. Aí a bruxa ficou furiosa, lembram? E falou que ia comer o João de qualquer jeito, que ela já estava cansada de esperar. E depois? Quem que teve uma ideia para enganar a bruxa? Além do João. Isso, a Maria. O que a Maria fez? Ela esperou a bruxa se abaixar para ver o forno, não é? E o que ela fez? Ela empurrou a bruxa para dentro do forno. Ai, essa bruxa ficou muito braba, ficou furiosa e gritava, gritava, gritava. E o João e a Maria só pensavam em fugir. Eles queriam fugir da bruxa, certo? A Maria colocou a bruxa dentro do forno, abriu a gaiolinha onde o João estava preso e os dois começaram a sair de dentro dessa casinha, correndo de dentro da casa da bruxa, certo? Mas quando eles já estavam quase saindo, o que foi que eles viram? Isso, eles avistaram a fortuna da bruxa lá, 2 sacos de dinheiro da bruxa. Será que eles iam deixar aquele dinheiro lá? Não, cada um pegou um saco de dinheiro e levou junto embora, não é mesmo? E a bruxa ficou lá, esquecida dentro do forno da casinha de doces, certo? O João e a Maria, então, queriam voltar para casa, né? Eles estavam com saudades, queriam voltar lá com os pais, certo? E o que eles fizeram? Eles andaram pela floresta até conseguir encontrar o caminho de volta. O pai e a mãe deles, né, do João e da Maria, já estavam cansados, tristes. Olha lá a mãe da Maria triste, chorando por causa dos filhos que já estavam há um tempão desaparecidos, não é mesmo? Isso! O João e a Maria chegaram e fizeram o quê? Foram correndo, eles voaram ao encontro dos pais, não é mesmo? Lembram que o autor colocou que eles voaram ao colo dos pais? Eles estavam com saudades, estavam desesperados para encontrar os pais. E como que a nossa história terminou? Qual foi o fim apresentado pelo autor? Isso, o João e a Maria ficaram com os pais em casa. Os pais descobriram as moedas de ouro lá que eles pegaram da bruxa, certo? E a história terminou com todos eles no outro dia sentados em casa, ouvindo o que aconteceu com o João e a Maria. Os pássaros que comeram as migalhas de pão, a bruxa, a casinha, a floresta e ficaram felizes juntos, certo, crianças? Gostaram da nossa retomada do conto? Então hoje a professora apenas retomou a história que a gente trabalhou na aula passada, certo? Que era do João e da Maria. Agora nós vamos analisar os trechinhos do texto que a professora trouxe. Olhem lá. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais.
Qual é o significado da palavra destacada na frase? Então, qual é a palavra que está destacada? Voaram. Será que o João e a Maria chegaram voando com asinhas no colo dos pais? Não! Vocês lembram que a gente já tinha comentado sobre isso? Voaram nesta frase, ou seja, eles chegaram correndo para o colo dos pais. Eles estavam com saudades, certo? E agora, vamos analisar o próximo trecho? Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. Em qual momento as crianças perceberam que estavam perdidas? Vocês conseguem identificar neste parágrafo? Nestes 3 parágrafos que a professora trouxe, aparece em qual momento eles perceberam que estavam perdidos? Isso, lá na perguntinha, lá, ó. Como isso pode ter acontecido? Eles avistaram um pássaro carregando no bico o miolinho de pão. Então, foi quando eles avistaram o pássaro que eles perceberam que eles estavam perdidos, porque já não havia miolinho de pão espalhado no caminho, não é? Entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Nesta fala, a bruxa estava sendo sincera com as crianças? Será que, analisando somente esta fala, a bruxa estava falando a verdade? Ela estava sendo sincera com as crianças, chamando as crianças de lindas, que ela ia alimentar as crianças e aquecer elas. Ela não estava falando a verdade, não é mesmo, crianças? Ela estava enganando, ela usou esta fala para enganar o João e a Maria. Olha lá que bruxa danada! Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Qual era o plano da bruxa? Tá muito fácil, não é mesmo? Olhem lá o plano da bruxa, então. Era engordar o João e comer ele primeiro. Vocês lembram que ela colocou a Maria para trabalhar? Então, ela ia deixar a Maria trabalhando e ia comer primeiro o João. Olha que esta bruxa está cada vez mais malvada. Vamos ler com a professora as frases, então. Maria gostava de colher flores na floresta. Maria sempre convidava João para ir junto. Então, observem lá que a palavra, o nome Maria, aparece 2 vezes no mesmo parágrafo. Olhem lá. Vamos substituir, então, este nome Maria para ele não ficar repetido na frase? Como nós podemos substituir? Olhem lá. Maria gostava de colher flores na floresta. Ela sempre convidava João para ir junto. Observem que a professora trocou o nome Maria por ela. Assim não ficou repetido, não é mesmo? Agora vocês vão fazer a atividade. 7 minutinhos, observem lá. Leia e copie as frases em seu caderno, substituindo as palavras repetidas. Então, são 2 frases que vocês vão copiar no caderno e vão substituir as palavras que a professora destacou, certo? 7 minutinhos para realizar esta atividade.
Conseguiram? Será que vocês substituíram as palavras? Vamos corrigir com a professora. A primeira, então. João é uma criança. João é corajoso. E João enganou a bruxa. Olhem lá. João é uma criança. Ele é corajoso e enganou a bruxa. A segunda frase. A floresta estava cheia de pássaros. Maria e João avistaram os pássaros voando com as migalhas de pão. Substituíram a palavrinha pássaros? Vamos ver se substituíram da forma correta? A floresta estava cheia de pássaros. Maria e João avistaram-nos voando com as migalhas de pão. Observem que o nos ali do avistaram-nos está se referindo aos pássaros. Isso mesmo. Tudo conferido? Vamos continuar então com a nossa aula? Palavrinhas. Vamos ler, vamos falar as palavrinhas com a professora. Café. Vocês. Mês. João. Crianças. Pirulito. Bruxa. Coruja. Pássaro. Chocolate. Essas palavrinhas, olha lá, mais uma. Óculos e abóbora. O casinha. Essas palavrinhas são todas palavrinhas referentes à história, não são? A nossa bruxa tinha óculos, a casinha tinha chocolate, não é? Mas o que mais que essas palavrinhas têm em comum? Algumas são acentuadas, outras não são acentuadas. Quando nós vamos ler, crianças, as palavrinhas, nós usamos uma entonação de voz, não é mesmo? Café. Olhem lá, a professora vai falar novamente. Café. Vocês perceberam que ao falar a palavrinha café, a professora usa uma entonação de voz diferente para cada sílaba da palavra? Café. Qual foi a sílaba mais forte que a professora usou maior entonação de voz? Café. Do fé, do café. Não foi? Vocês sabem como se chama essa entonação de voz para ler a palavra? Esse pedacinho, essa sílaba da palavra mais forte? Alguém aí já sabe? Isso se chama sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte daquela palavrinha, certo? Então, olhem lá, café. A sílaba fé é mais forte, certo? Vamos ver lá. Chocolate. Chocolate. Chamem a palavrinha chocolate aí. Chocolate. Qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba tônica da palavrinha chocolate? Isso é o lá. Chocolate. Certo? Então, quando eu quero saber a sílaba tônica da palavra, eu vou falar a palavra e perceber em qual sílaba eu vou usar uma entonação de voz maior, certo? Vamos ver agora como nós classificamos essas palavras. Olhem lá, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são a sílaba tônica está na última sílaba da palavrinha. Vamos ver quais palavrinhas eram oxítonas? Café, João, mês e vocês. Todas elas, observem que a sílaba mais forte, que a sílaba tônica, é a última da palavrinha, certo? Palavras paroxítonas são as palavrinhas onde a
penúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Vamos ver lá? Então, a palavrinha bruxa, a palavrinha crianças, coruja, pirulito e casinha, certo? Chocolate, que foi a palavrinha que a professora usou lá como exemplo. Agora vamos ver quais são proparoxítonas. São as palavrinhas onde a sílaba tônica é a antepenúltima. Olhem lá. Abóbora, óculos, pássaro. São as palavrinhas proparoxítonas, certo? Agora, nós vamos ver aí no caderninho de vocês 8 minutinhos para realizar a atividade. Vocês vão copiar as palavrinhas e vão destacar a sílaba tônica, tá? Podem circular ou sublinhar a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavrinha.
Vamos agora, então, corrigir com a professora as palavrinhas. Vamos ver se vocês destacaram corretamente. Abacaxi, açaí, alguém, ali, anéis, açúcar, ajuda, abraço, ciúme, abóbora, príncipe, aproximar e óculos. Conferiram tudo certinho aí no caderninho de vocês? Ótimo! Lembrando que são as sílabas, certo? Vamos agora continuar com as nossas atividades, corrigindo a tarefa da aula passada. Vocês lembram que a professora tinha deixado para vocês a casinha para vocês, olhem lá, observar a figura e descrever, usando expressões de emoção ao leitor. Lembram? A professora deixou a casinha lá. Então, a professora vai mostrar para vocês como foi a descrição que a professora fez. Pode ser que vocês tenham feito uma descrição muito melhor, não é? Tiveram outras ideias para falar desta casinha, certo? A professora fez assim. A casinha é toda feita de doces deliciosos. Fica no meio da floresta encantada. Seu telhado tem bolachinhas confeitadas. Pirulitos coloridos fazem a sua decoração. Se eu encontrar uma casinha de doces desta, eu já fico logo comilão. Então, a professora descreveu essa casinha e ainda colocou ali no final que se eu encontrar uma casinha dessas, eu vou sair comendo toda ela, não é mesmo? Agora, vamos ver a tarefa da aula de hoje, que está aí para vocês fazer. Pinte a sílaba tônica das palavras abaixo. Então, a professora mandou as palavras já separadas em sílabas para vocês. Vocês vão falar cada palavrinha, vão ler, vão identificar qual é a sílaba tônica e vão pintar somente a sílaba tônica, certo, crianças? Lembrando que a professora vai corrigir na próxima aula e que ela deve estar prontinha. Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Vamos ver quais eram os nossos objetivos lá do comecinho da aula e se eles foram atingidos? Relembrar os fatos da história na sequência em que ocorreram. Então, nós retomamos a história ali na bancada com os personagens, não é mesmo? Identificar a sílaba tônica nas palavras propostas, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembram que a professora explicou para vocês o que era a sílaba tônica e como nós identificamos? Isso mesmo. Depois nós separamos elas. Oxítonas, última sílaba tônica. Paroxítonas, penúltima sílaba tônica. E proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica, certo? A professora adorou passar mais uma aulinha de português com vocês. Um beijo a todos e até a próxima aula. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, Geografia. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma manhã de aprendizagem em Geografia. E hoje o nosso objeto do conhecimento serão as interações e as mudanças no campo e na cidade. Então, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse assunto, vocês podem se organizar, né? Sentar aí direitinho, arrumar a sua postura. Lembrem-se que essa aula é aquela que nós fazemos uma breve anotação no final. Então, pega o seu caderno, o seu estojo e vamos à luta.
Como objetivo da nossa aula, nós teremos 2. O primeiro deles é identificar as principais mudanças no campo e nas cidades com o passar dos anos. Quer dizer que todo esse tempo lá, desde que surgiram as primeiras vilas, houve muita mudança e é isso que nós vamos observar. E o segundo é compreender a interdependência existente entre o campo e a cidade. Vejam bem, interdependência é uma palavrinha nova, mas vocês vão estar bem craques lá no que significa isso quando nós chegarmos no final da nossa aula, ok? Durante a explicação, a professora vai contando para vocês. E hoje, a nossa hora da história, ela está especial. A história do rato do campo e do rato da cidade. Então, se prepara, presta bem atenção que a gente já conversa. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu cai na terra, eita, caindo fulô. Olá, criançada de casa, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história de 2 ratinhos. Um ratinho que morava lá na cidade e outro ratinho que morava lá no campo. Vamos ver quem aí de casa sabe o que tem na cidade. O que será que tem na cidade? Tem prédios, tem luz, muita luz, né? Tudo iluminado, carros, tem muitos carros. Que mais? Isso mesmo, as ruas são asfaltadas. E no campo? O que será que tem no campo? Tem bicho? Ai, tem bicho de todo tipo. Tem porco, tem galinha, tem vaca. Verdade, tem um monte de bicho. Certa vez, o ratinho da cidade foi visitar o seu primo, que morava no campo. Quando ele chegou no campo, o ratinho do campo foi receber o primo. Meu primo querido da cidade, mas que bom que você veio aqui para nossa fazenda. Eu vou te mostrar que bonito pedaço de terra eu tenho. Desse lado, ratinho, eu tenho essa criação de porco. São porcos viçosos, olha, porco bom de lida. Ali no pasto tem um monte de vaca. Ai, tem vaca de tudo, que é tipo uma vacarada. Só que chegou a hora de almoçar. E o ratinho do campo preparou para o rato da cidade um monte de comidas gostosas. Tinha queijo feito na fazenda. Tinha também macarrão caseiro que eles fizeram na fazenda. E a carne era fresquinha assim, de bichinhos da fazenda. As verduras também, tinham muitas verduras, muitas hortaliças da fazenda. Tudo plantado e cultivado ali. Mas o rato da cidade não gostou muito não. Parecia que faltava alguma coisa. E os pratos não eram aqueles pratos chiques assim. O rato da cidade não gostou. Foi aí que ele convidou o ratinho do campo para ir até a cidade. E lá se foram os dois. E lá se foram. Chegaram na cidade. E lá na cidade, o ratinho do campo ficou olhando todas aquelas luzes. E o ratinho do campo, quase foi atropelado porque tinham muitos carros. E eles entraram dentro da mansão que morava o rato da cidade. E o ratinho do campo então foi olhando para as paredes, foi olhando para tudo. E eis que, de repente, um banquete enorme estava na mesa. Era tudo muito gostoso. Tinha doces, salgados e um monte de coisas gostosas. Foi aí
que o ratinho do campo começou a provar. Pegou um pedacinho de doce e... primo, que vida boa mesmo! Pegou um pedacinho de salgado e... Só que aí, eles escutaram um barulho. O ratinho ficou assustado. Olhou pro primo e disse, mas que barulho que é esse? Não, ratinho do campo, não se preocupe, meu primo. São só os cachorros da casa. Mas não sei não, se o cachorro não vai assustar a gente. Não, fica tranquilo e sossegado. Eis que de repente, a porta se abriu. E parado, de frente à porta, estavam dois gatos enormes que saíram correndo atrás dos ratinhos, pularam na mesa e corre que corre, e pega que pega, e corre que corre. O ratinho do campo enxergou um buraquinho na porta, saiu correndo, passou pelo buraquinho e disse ao primo, adeus, primo! Aqui na cidade é muito mais perigoso de viver. Eu vou voltar pra paz do meu campo. E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra, junta as duas, dá tchau pra contadora e até a próxima. E agora vamos entender tudo isso que ela nos contou, né? Então a nossa história lá do rato do campo e da cidade, ela tem várias particularidades. Quem eram os personagens dessa história? Bem, nós sabemos que eram dois ratinhos, né? Um que morava no campo e outro que morava na cidade. Porque lá, ó, tá vindo a pergunta, onde cada rato morava? Eles moravam no mesmo espaço? Não, era bem diferente, né? Cada um tinha uma característica, cada um sabia viver lá no seu espaço, mas de repente não conseguiu viver no espaço do outro. Como eram os locais que eles foram visitar? Bom, então o campo, né? Quando a gente pensa em campo, nós pensamos em passarinhos, em riachos, em córregos, né? Em ruazinhas de terra, o barulho do vento nas árvores. E quando a gente pensa em cidade, nós vemos movimento, ruas, buzinas, carros, pessoas falando, construções, né? Ou seja, bastante diferença entre um e outro. Então o rato do campo, ele estava acostumadinho lá com o ritmo dele do campo, e o rato da cidade também, já acostumado naquela correria da cidade. Essa visita foi tranquila? Não foi, né? Tanto um quanto o outro encontrou muita dificuldade. O rato do campo passou por muitos perigos na cidade e o rato da cidade também. Ou seja, a gente está acostumado a viver num certo local e quando a gente muda tudo isso, acaba por trazer muitas confusões, muitos sustos, né? E agora, o que quer dizer então campo e cidade? Então, vamos lá. Campo e cidade são dois termos que nós usamos, né, na nossa geografia para que nós possamos exemplificar, diferenciar os espaços geográficos. Portanto, nós consideramos como campo e cidade o campo, utilizado então para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, conservação ambiental, turismo rural, dentre outras coisas. Portanto, o campo ele tem essa característica de menos densidade populacional, ou seja, menos pessoas vivem no campo, né? E ele tem essa característica então do cultivo da natureza, do cultivo dos alimentos, da criação de animais. Já a cidade, né? A cidade ela veio então passando por um processo de urbanização, justamente quando nós começamos com o desenvolvimento das indústrias aqui no nosso país. Portanto,
essa vinda das indústrias, essa industrialização, ela também força essa urbanização da cidade. Ou seja, nós temos então uma maior concentração de pessoas, né? E ela vai então ficando com essa característica que nós conhecemos hoje, né? Do horário, do ritmo, do trabalho, dos ônibus e todas essas características que o IBGE diz assim, então. O IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele define como cidade toda a área de vila ou de cidade, legalmente definida como urbana e caracterizada por construções, arruamentos e intensa ocupação humana, porque justamente existem mais pessoas vivendo na cidade do que nos campos, certo? Com isso, nós temos características diferentes em cada espaço geográfico. Nós vamos começar vendo as moradias. Então vocês vão perceber que a moradia no campo, ela vem mais espaçada, né? Os vizinhos, eles são mais distantes uns dos outros. Nós não vemos as casas tão próximas, né? Porque normalmente a casa vem junto com uma propriedade, onde a pessoa planta, cultiva, cria animais, dependendo da sua produção, né? Então, realmente o espaço conta muito no campo. Então, a construção, ela geralmente está bem espalhada pelo espaço, né? Ou seja, por aquele local, e predominam as casas feitas de madeira, porque sim, né? É muito mais fácil encontrar a madeira lá no campo. Já na cidade, nós temos toda uma característica diferente de moradia. Nós possuímos prédios, aquelas casas sobrados, né, que tem 2 andares. Nós temos as casinhas normalmente de alvenaria, né? Nós temos os condomínios, as vilas. Então, mudando toda essa característica, porque nós temos então a proximidade de uma casa da outra, né? E aí também outras diferenças que nós vamos ver para frente. O trabalho, quando eu falo dele lá no campo, ele está associado ao cultivo da terra. Cultivar a terra, nós damos então o nome de agricultura, que é esse processo aonde o fazendeiro, o produtor, ele vai preparar a terra, vai jogar a semente, vai cultivar, depois vai colher, né? E assim vamos obter o produto da agricultura, seja ela alimentício ou o soja, o trigo, né? O milho, qualquer outra coisa. Então, também a criação de animais, né? Os rebanhos de gado, vaca e tudo mais. A cidade, ela já vem então com um trabalho diferente. Por quê? Porque aqui nós temos o comércio, as indústrias e a prestação de serviço. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber então as lojas, né? Com compra e venda. Veja bem, nós estamos aqui tendo a nossa aula, de repente acaba o seu lápis. Tem que ir lá comprar, tem que ir num armazém, tem que procurar. Esse é o comércio, né? Nós sempre estamos precisando de um pão, de um leite, de alguma coisa que o comércio nos providencia, né? A indústria então também vai precisar da matéria-prima, né? De tudo isso que vem lá do campo para poder se desenvolver. E a prestação de serviço. O que é prestação de serviço, prof? Veja só. Vamos exemplificar então. A prof quer cortar o cabelo. Quando eu vou no salão, eu não escolho um cabelo que tem lá e coloco na minha cabeça. O que acontece? Eu chego lá e a pessoa que sabe cortar o cabelo, ela me vende o seu trabalho. Ou seja, eu saio com o cabelo que é meu, mas que eu escolhi o modelo do corte. Então, a isso nós chamamos de prestação de serviço. É você vender aquilo que você sabe fazer. Então, pode ser o motorista de ônibus, do táxi, o dentista, o médico, né? Tudo isso, então, nós vamos lá obter o conhecimento dessas pessoas para que a gente possa também resolver um problema que nós temos. Outra mudança nossa que nós conseguimos notar no campo e na cidade é a alimentação. Quando nós falamos de campo, nós já logo lembramos então do quê? Do cultivo de frutas, de hortaliça, né? Daquela alimentação natural, super importante, né? Para a nossa saúde e conforme a atividade então desenvolvida naquele local.
Quando nós falamos em cidade, aí também nós já pensamos aqui o que temos na cidade. Vários restaurantes, diversos lanchonetes, né? A possibilidade então desses alimentos prontos, comercializados, né? Maiores restaurantes e tudo mais. Portanto, então, também nós temos aí uma grande diferença quando nós estamos nos referindo a campo e a cidade. O lazer. O lazer, então, ele também tem essa característica diferenciada. Não é que seja melhor ou pior, não, nós estamos vendo apenas as diferenças. No campo, o nosso lazer está voltado a pescarias, a cachoeiras, banho de rio, conversas, piqueniques, a lida com os animais, não é mesmo? E quando nós falamos em lazer aqui na cidade, nós pensamos numa visita num parque, numa praça, num teatro. Às vezes as pessoas gostam de passear no shopping, depende, né, de tudo que a cidade oferece, certo? E claro que lembrando de todas as restrições que nós estamos vivendo, certo? A infraestrutura. O que é infraestrutura, professora? Vejam bem, são todas as coisas que nós precisamos para viver bem, né? Então a infraestrutura, ela vai desde a água que chega lá na nossa casa, até a luz que tem no poste, até o médico que está lá no posto de saúde, o hospital que tem lá aqui na nossa cidade, certo? Então, quando a gente fala de campo, nós estamos dizendo que o campo, ele tem uma infraestrutura diferente. Normalmente as pessoas precisam cavar os poços para, né, obter água mais fácil. As ruas são de terras, né? Porque lembram lá que é muito grande a distância de uma propriedade a outra. Não se deve, né? E não podemos asfaltar todas as ruas. Há sempre um vilarejo com pequenos comércios, onde também nós podemos encontrar os locais de oração, um posto de saúde, certo? Mas eles não têm os hospitais, onde a gente pode fazer as grandes cirurgias, né? Portanto, então, aqui na cidade, nós já encontramos os hospitais, os supermercados, né? A nossa água, ela tem todo um sistema, ela chega lá na torneira e depois também toda a água suja que nós produzimos vai para a rede de esgoto, ou seja, tudo tem um processo, né? Então, essa infraestrutura, a luz, né, que nós temos nas ruas, nos ambientes públicos, tudo isso é diferenciado, tanto aqui quanto no campo. As escolas. As escolas também são diferentes. Por quê, professora? A escola de lá, como que é? Ela é do mesmo jeito. Só que o problema sempre é a questão da distância, né? Às vezes as escolas, elas situam-se apenas no vilarejo ou próximo a algumas propriedades. Então, acontece que as crianças, elas precisam percorrer um grande caminho até chegar na escola. Às vezes aqui na cidade a gente também percorre grandes caminhos para chegar nas escolas, mas lá no campo isso acaba se tornando mais comum, porque aqui na cidade, como nós temos os bairros, né, é muito mais fácil então a prefeitura providenciar uma escola próximo a essa moradia, né, como está mostrando aqui. Existe todo o bairro e a escola ali, então, servindo, né, para as crianças, mas então no campo acaba as crianças dependendo às vezes de barco, né, até chegar à escola, o ônibus escolar que acaba recolhendo, então passando por cada casa e levando todos os alunos até a escola, certo? Mas tem escola nos dois espaços. Agora nós vamos então entender melhor essa interdependência. Então nós vimos que o campo, ele tem essa característica, né? Nada é melhor nem pior, mas é que um depende do outro. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Como que eu sei isso? Bom, o campo, ele está lá com o cultivo dos alimentos, das frutas, de tudo aquilo que a gente viu, né? A criação de gado, do couro, da carne, do leite. E a cidade, ela está com o quê? Com as indústrias que precisam dessa matéria-prima que vem do campo. Depois dessa matéria-prima, então, nós temos todos os produtos gerados pela indústria que daí são comercializados na cidade. E então também as pessoas do campo vêm para a cidade para adquirir
as suas necessidades, para visitar um médico, lembra lá da prestação de serviço, para vir ao hospital, para comprar uma roupa, às vezes uma peça que precisa para o maquinário, né, que nós encontramos lá no campo e tudo mais. Portanto, uma coisa sempre está dependendo da outra. Vamos ver bem isso aqui. Por exemplo, lá, né, a minha casinha lá no campo, ela está produzindo trigo. O que acontece com esse trigo? Então, ele foi semeado, plantado, cresceu. Aí vai vir, então, a colheita do trigo, né? Aqui nós já temos a mecanização ali exemplificando, né? Ou seja, a máquina que veio modificando um pouquinho o nosso campo. Então, esse trigo é colhido. Depois ele vai ser transportado, esse transporte vai chegar até a cidade, ou melhor, até as indústrias, né? Depois da indústria, então, esse trigo ele vai ser processado, transformado em farinha. Aí o padeiro que está lá na cidade vai receber essa farinha, vai produzir o pão e quem estava lá no campo, né, que produziu, também vai lá na padaria, no mercado, comprar esse pão novamente e levar lá para o campo para poder servir para a sua família. E assim nós compreendemos a interdependência que nós vimos lá no nosso objetivo. Ou seja, cada trabalho, o trabalho de cada um é importante para a nossa sobrevivência. Agora, então, vamos ver essas mudanças, porque também era um dos objetivos, mudanças no campo e na cidade. Olha só, como que era então? Antigamente, o campo, ele era um local, né, de bastante ocupação. Por quê? Porque os campos, né, eles são grandes, enormes, então para você cultivar toda aquela terra, você precisava de várias mãos de obra, né? Ou seja, vários trabalhadores. Então, o que acontece? Tudo isso foi passando por uma mudança quando surgem, então, as máquinas agrícolas, né? A colheitadeira, a sementeira, tudo isso que depois vai auxiliar então esse produtor. Tudo é bom, ajudou, aumentou a produção, porém as coisas agora não são mais então realizadas pelas pessoas, né? Porque agora precisa apenas de um motorista para você dirigir essas máquinas, né? Portanto, então, nós começamos a ver a mecanização da agricultura com essas máquinas, então, que passam irrigando, né? Nós também temos o uso de agrotóxicos, né? Que vão controlar as pragas, mas que precisam ser bem dosados, né? Para que não haja, então, o consumo abusivo do agrotóxico. Nós temos, então, as próprias máquinas, né, que vão nos auxiliar com tudo isso. E nós temos também a ciência nos ajudando com toda essa desenvolvimento, né, tecnológico do campo. A melhoria de sementes, a melhoria de produção dos animais e tudo mais. Essas mudanças, elas não geraram impacto só no campo, também geraram na cidade. O que acontecia? É uma maior concentração de pessoas na cidade? Sim, né? Mas a cidade também sofreu por grandes mudanças, como a questão das moradias, né? Porque então, se não tinha mais trabalho no campo, as pessoas do campo começaram a vir para a cidade para então conseguir espaço ou emprego nas indústrias, né? E assim conseguir também sustentar as suas famílias. Portanto, isso gerou muita diferença e muita mudança também na cidade, né? Nós temos também problemas com a nossa infraestrutura, às vezes, né? E agora nós vamos fazer o nosso jogo da roleta. O jogo da roleta, ele está vindo aqui então para que a gente possa relembrar tudo isso que nós fomos conversando. Então, dependendo de onde a roleta parar, quero ver você tentar responder tudo isso que a prof falou, ok? Vamos começar?
Lazer. Olha só, nós já conversamos sobre isso, né? Como era o lazer no campo? O lazer no campo, então, ele está muito ligado a essa convívio com a natureza, né? A pescaria, as montarias, as festas do campo, né? E a cidade já tem esse lazer um pouco diferenciado, porque nós vamos em parques, em praças, em shoppings, em cinemas, em teatros, museus, né? Outros lanchonetes às vezes também, então acaba sendo diferenciado o nosso lazer. Vamos lá? Mudanças. Quais mudanças ocorreram? Que bom que a gente voltou nesse assunto aqui. Por quê? Porque as mudanças, elas acabaram sendo um pouco positivas e um pouco negativas, né? O positivo no lado da agricultura, então, que a professora estava falando, foi que toda essa produção agrícola, ela teve uma maior produtividade. Porém, o uso de agrotóxico, né, houve um impacto na natureza. A ciência, né, está também auxiliando todo esse desenvolvimento de melhores animais, melhores produtos agrícolas, né, o controle de pragas. E na cidade também houve então esse, digamos que essa grande procura então das pessoas na cidade, porque antigamente as pessoas viviam mais no campo e pouco na cidade, como a gente pode perceber lá naquela imagem que apareceu no nosso slide. Porém agora muito mais pessoas vivem nas cidades, o que acaba acarretando problema nos hospitais, né, com os leitos, com as vagas, acaba o problema de moradia, que nem todo mundo tem, então, né, uma casa correta para viver, né, com tratamento de água, de esgoto. Então, essas mudanças, elas são positivas e negativas, certo? Nós sempre temos que estar atentos, né, para que todos possam viver com dignidade. Educação. A educação, ela acontece tanto no campo quanto na cidade. O que acontece no campo é que a escola, ela acaba ficando mais distante dos moradores, né? Porque como nós estamos falando de chácaras, sítios, às vezes fazendas, né? Acaba distanciando. Também pode acontecer das pessoas do campo também virem estudar na cidade, o que vai acarretar também um maior deslocamento daquela família, para então buscar um outro, né, uma outra educação, às vezes já na faculdade, numa universidade. E a educação aqui na cidade, ela acaba sendo um pouco mais tranquila, porque como nós temos os bairros, né, então fica mais fácil nós instalarmos, né, ou providenciarmos as escolas próximas a essas moradias. Mas, né, claro que cada um com a sua particularidade. Também acontece aqui na cidade dos alunos terem que percorrer bastante, né, uma distância bem grande até chegar na escola que ele está frequentando, ok? Então agora nós chegamos no nosso momento de anotar, certo? Se organiza aí, como a prof sempre fala. Se a sua página está em branco, você pode começar lá na partezinha de cima, escrevendo geografia, a data de hoje. Caso você já esteja com a sua folha usada, faz o tracinho para separar, ok? E agora, então, nós vamos anotar os nossos objetivos. Vocês têm 4 minutinhos, ok?
Muito bem! Parabéns! Capriche sempre na letra, tenha muita atenção quando você copia. Quais eram mesmo, então, os nossos objetivos para a aula de hoje? O primeiro deles era identificar as principais mudanças no campo e nas cidades com o passar dos anos. E o segundo, compreender a interdependência existente entre o campo e a cidade. Conseguimos? Conseguimos, né? Entendemos lá que tanto o trabalho do campo quanto o trabalho da cidade é essencial para a vida deles no campo e nossa aqui na cidade, certo? As principais mudanças vimos também, né? Toda aquela mecanização então da agricultura, né? A extração do leite também pelas ordenhadeiras mecânicas, né? Tudo isso vai auxiliar. E agora, o que aprendemos hoje? Vocês também têm, então, 4 minutinhos para prestar bem atenção e anotar tudo isso, ok?
Então, vamos lá? O campo e a cidade estão em constante mudança e modernização em seu modo de vida, trabalho e lazer. E no número 2, o campo fornece matéria-prima e a cidade a transforma. Joia, joia! Parabéns para você, muito obrigada pela sua companhia, continuem se cuidando e até a próxima aula. Beijo, beijo! Vem aí, Educação Física. Fala galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade recreativa. Hoje nós vamos fazer atividades que não precisam de muito movimento, a gente vai poder fazer e realizar no nosso ambiente que a gente está. Então vamos tirar essa preguiça, vamos sair do sofá, vamos levantar da cama e vamos nos divertir aqui junto com os professores. Hoje nós contamos com a presença do professor Vitor e também do professor Cláudio. E para essa atividade, com a lista de materiais que vocês já receberam dos professores, a gente vai fabricar algum pouquinho diferente. A gente vai precisar de uma bolinha de papel e um barbante. O que mais que a gente vai precisar, professor, para fazer essa atividade? Uma mesa e uma cadeira. E mais uma pessoa para participar junto com a gente. Pode convidar o irmãozinho, o papai, a mamãe, a titia e a gente vai fazer a nossa atividade de hoje. Lembrando que essa atividade, ela não pode ser utilizada com nenhum material que possa machucar vocês. A gente pode improvisar. Se não tiver a bolinha de papel e o barbante, a gente pode fazer com meia. Colocar uma meia dentro da outra e fazer a nossa bolinha para ficar girando, tá ok? Mas para vocês compreenderem como vai funcionar e para vocês poderem estar realizando essa atividade, eu vou pedir agora a presença do professor Cláudio, que ele vem aqui na cadeirinha, sente aqui, tá certo? O professor Cláudio muito animado com essa atividade, tenho certeza que vocês vão estar se divertindo. E uma coisa importantíssima que o professor Cláudio vai confirmar aqui junto com a gente. Todos os professores de Educação Física da rede estão muito felizes com os alunos. Você sabe por quê, professor Cláudio? Por quê, professor? Eu vou contar para vocês então. Todos os alunos da rede estão enviando imagens sensacionais das atividades que eles estão fazendo em casa. E eu acredito que todos os alunos do professor Cláudio, das outras escolas, dos outros professores, estão recebendo inúmeras imagens. Isso aí, criançada, tem que continuar assim, realizando as atividades sempre com segurança. Então, nessa atividade, depois que vocês tiverem a bolinha, o barbante, vocês vão fazer um lacinho para ficar presa essa bolinha. Como que ela vai ficar? Eu vou mostrar para vocês. Professor Vitor vem aqui, o professor Vitor vai pegar aqui no chão a bolinha, tá? E ele vai ficar um pêndulo. O que vai acontecer com esse pêndulo? O professor Vitor vai se aproximar aqui da mesa, vai ficar próximo do professor Cláudio. Pode vir um pouquinho mais para cá, professor. Isso. E ele vai rodar na frente do professor Cláudio essa bolinha como se fosse o do relógio, tá? O que vai acontecer agora com o professor Cláudio? Ele vai ter que se concentrar para tentar pegar o copo que está na mesa e trazer para perto dele sem encostar nessa bolinha que está rodando aqui. Compreendido, professor Cláudio? Tá joia? Então, professor Vitor, eu acho que está um pouquinho devagar, mas podemos deixar um pouquinho mais difícil para o professor Cláudio, que está muito fácil para ele poder pegar. Claro que vocês podem fazer de outra maneira também. O professor Vitor pode estar fazendo um movimento aqui, nesse sentido aqui do professor Cláudio. Então ele pode rodar, professor Vitor, pode rodar bem alto ali, só não pode bater no copo. Isso, ó, só que ficou um pouquinho mais rápido demais, o professor Cláudio vai se embananar, né, tá? Mas esse movimento você também pode fazer, tá? Então esse movimento aqui vocês podem fazer para pegar o copo, tá? Como se fosse um pêndulo, ou também ficar girando ao redor do copo. Tá ok, professor Cláudio? Então vamos lá junto comigo? Vamos ver se o professor Cláudio consegue pegar o copo sem encostar no barbante. Quando eu falar já, professor Cláudio, se concentra, não precisa ser junto comigo, tá lá? Valendo, professor Cláudio. Ah, muito esperto. Continua rodando o pêndulo, professor Vitor. Olha lá, tá rodando. Agora você vai ter que devolver o copo. Pega. Devolve. Devolve. Opa, tá prestando atenção. Muito bem, professor Cláudio. Pega. Devolve. Opa, mas não pode derrubar o copo, né? Às vezes acontece. Então, para essa atividade, vocês vão estar desafiando qualquer pessoa da casa de vocês para conseguir pegar o copo. Aqui, quem foi o professor Cláudio. Só que tem um detalhe, a gente precisa inverter essas posições, né? Sim, precisa inverter. O professor Cláudio estava só sentadinho, não estava fazendo atividade. Agora ele vai fazer o pêndulo para o professor Vitor pegar o copo. Da mesma maneira, professor Cláudio. Só que agora eu quero que você faça nesse sentido. Pode diminuir um pouquinho mais o barbante, a gente vai estar fazendo aqui e a gente vai estar rodando assim, ó. Pode ser um pouquinho mais devagar. Não precisa ser rápido.
e a concentração. Esse é o reloginho que a gente vai estar fazendo. Compreendido, professor? Isso, joia. Então o professor Cláudio vai estar fazendo agora esse movimento na frente do copo para o professor Vitor tentar pegar a bolinha. Não está muito rápido? Tá querendo dificultar, né, professor Cláudio? Vai devagarzinho aí para o professor Vitor conseguir pegar. Vai lá, dá uma rodadinha. Isso, agora vai lá. A hora que o professor Vitor quiser. Isso, muito bem. Não pode acertar a bolinha no rosto. Vai lá mais uma vez, professor. Isso, muito bem. Fizemos essa atividade, tá? Desafiamos todo mundo e a gente vai partir para a nossa segunda atividade. Vamos lá? Então, pessoal, para a nossa segunda atividade, ela é muito fácil e tranquila. A gente pode estar utilizando garrafinhas recicláveis, tá? De refrigerante, de água, ou a gente pode estar usando copinhos. Lembre-se que não pode ser material que quebra. O mesmo pêndulo que vocês fizeram com a bolinha de papel, com o barbante, vocês vão estar utilizando nessa atividade. Se vocês não tiverem um companheiro para estar fazendo essa atividade, vocês podem estar realizando ela sozinhos. Vocês colocam os 3 objetos e vai tentar acertar eles devagar. Então o que vai ser a nossa atividade? O professor Cláudio está com 3 copinhos descartáveis atrás dele e também está com o pêndulo na sua mão. O que é o objetivo do professor Cláudio? Acertar os copinhos que estão do lado do professor Vitor com o pêndulo que está na mão dele. O objetivo do professor Cláudio também é defender os seus 3 copinhos para o professor Vitor não acertar. O que o professor Cláudio pode utilizar? Os pés para poder defender. Para acertar, ele só pode utilizar o pêndulo. Para defender, ele pode utilizar os pés. Existe uma linha que eles demarcaram para determinar a quadra deles, que vocês podem estar utilizando qualquer marcação que vocês tiverem na casa de vocês. Então vamos lá, professores, junto com o pessoal lá de casa, é uma atividade que vocês vão estar podendo realizar. O objetivo é derrubar os 3 copinhos. Valendo? Pode lançar a bolinha. Isso aí, ó, muito bem. Quase que o professor Cláudio conseguiu acertar o primeiro. Olha lá, o professor Vitor já acertou um. Olha lá, o professor Cláudio está defendendo. Ó, a bolinha do professor Cláudio está muito curta, ela não está chegando lá. Ó, o professor Cláudio já perdeu 2 copinhos, professor Cláudio. Vai perder o terceiro, quase. Olha lá, o professor Cláudio precisa acertar. Chega mais perto, professor Cláudio. Está muito longe. Vai em outro copinho, professor Cláudio. Não pode puxar a perninha. Professor, ó, e o professor Cláudio perdeu. O professor Cláudio perdeu os 3 copinhos deles. Mas a gente pode fazer uma variação. Vocês sabem que nas atividades recreativas sempre precisamos ter um desafio novo. E qual que vai ser o objetivo? O professor Cláudio vai levantar os 3 copinhos dele lá e o professor Vitor vai continuar com os 3 copinhos deles de pé. Agora que eles estavam lançando com a mão, eles vão fazer um desafio diferente. Eles vão utilizar o pé. Então eles deixam o pêndulo e vão utilizar o pé para poder derrubar os copinhos do adversário. Vamos ver se o pessoal consegue aqui? Vai lá, professor Cláudio. 1, 2, 3. Ah, o professor Cláudio usou uma estratégia, segura aí, o professor Cláudio usou uma estratégia diferente. Ele colocou muito distante, pode chegar um pouquinho mais perto, professor Cláudio, da linha branca. O professor Vitor também puxa os seus copinhos um pouquinho mais perto da linha branca, professor. Isso, ótimo. Vamos ver se o pessoal consegue? 1, 2, 3, valendo! Vai lá, olha lá, ninguém conseguiu derrubar nenhum copinho? Ó, quase, professor Cláudio. Vai lá, novamente, professor Cláudio. Vai puxando. Isso, quase. Não pode ser com a mão, professor. Olha lá, um copinho já de novo. Vai lá, quase. Ó, o professor Cláudio está chegando perto, está se aproximando. Vai lá mais uma vez. Ótimo, mais uma. Quase, professor Cláudio. Isso! Então, pessoal, se divertindo aqui junto com os professores, espero que vocês tenham feito essas atividades junto com a gente aqui do Vem Aprender. Tá certo? Aguardamos essas imagens de vocês fazendo as atividades de educação física. Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!